alunos e alunas! Você que está aí no Acerte, Cine Acerte, projeto grandioso. Toda atenção, acompanhe sempre a gente 30 minutos antes das aulas, hein? Vamos lá, você que também que me acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Vamos nessa? Tá feliz? Vai ser aprovado? Vai mudar de vida? Vamos nessa? Olha só, Direito Administrativo, questão CESP, questão de número 26. Em relação à organização administrativa e à licitação administrativa, julgue o item a seguir. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração indireta, a empresa pública não pode explorar atividade econômica. Nós temos aqui alguns fatores a analisar. Primeiro, nós estamos falando de quem? A entidade que a questão versa envolve uma empresa pública ou envolve as empresas públicas. Aqui, nós temos um cenário envolvendo três grandes fatores. Quais são os três grandes fatores? Nós temos a linha relacionada à personalidade jurídica. Então, personalidade jurídica é o primeiro item. O segundo item que nós temos é a análise do enquadramento jurídico. Ou seja, se está na administração pública direta, na indireta, se é órgão, se é entidade. Então, o enquadramento jurídico. E o terceiro ponto está no viés do regime jurídico apresentado. É a primeira linha que a gente tem que entender o que está sendo perguntado. Vamos lá analisar primeiro a personalidade. Quando a gente fala das empresas públicas ou de qualquer entidade, para saber a personalidade jurídica, ela é definida de qual forma? Não pode esquecer isso. Então, mesmo você que nunca viu direito administrativo, você me escutando, você vai entender o que eu estou falando. Preste atenção aqui. Personalidade jurídica, ela é identificada pelo modo de criação da pessoa jurídica. E aí nós temos dois grandes modos. Ou ela é criada por lei, e aí nesse caso a personalidade será de direito público, ou ela é autorizada por lei, neste caso será de direito privado, porque vai seguir os mesmos trâmites da iniciativa privada. Pense, por exemplo, no Acerte Concursos, que a criação se deu a partir de um registro. A diferença é que, especificamente, aquelas que integram o Estado vai para um cartório de registros públicos, enquanto que, por exemplo, o Acerte Concursos se deu na junta comercial, tá bom? Enfim, então qual é a linha? Personalidade jurídica. No caso das empresas públicas, elas são autorizadas por lei. Se são autorizadas por lei, a lei não é suficiente à criação. Elas são criadas por registro. Se são criadas por registro, automaticamente a personalidade jurídica é de direito privado. Então, já aqui nós já eliminamos a questão. Então, automaticamente a 26 já é errada pelo primeiro item. Porque lembre-se que para a questão estar errada, basta um item estar errado. Por isso que eu digo sempre que você conseguir constatar uma questão errada é mais fácil. Para ela estar certa, todos os itens aqui, eles precisariam estar certos. O primeiro, como já está errado, já foi. Vamos lá. As empresas públicas, elas integram a administração pública indireta. Veja, a administração indireta nós temos as autarquias, as fundações públicas, que podem ser fundações de direito público ou de direito privado, a depender se foram criadas por lei ou autorizadas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então veja que automaticamente nós estamos diante de um cenário em que nós temos necessariamente aqui uma linha de raciocínio em que as empresas públicas, de fato, elas estão inseridas na administração pública indireta. Essa parte, ela está correta. E a empresa pública não pode explorar atividade econômica. Todo cuidado com isso, já temos a ver aí com a atividade. As empresas públicas,
assim como as sociedades de economia mista, elas podem ser criadas para o desempenho de serviços públicos, assim como nós temos um cenário de empresas públicas e sociedades de economia mista que desenvolvem atividades econômicas. Basta a gente pensar em relação às empresas públicas, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, é um banco, desenvolve atividade econômica. Você tem serviços públicos, é o caso, por exemplo, dos Correios. Você tem outros exemplos de empresas, aqui no estado da Bahia, por exemplo, você tem o cenário da Conder, que é uma empresa responsável pelo desenvolvimento urbano, ou seja, pelos aspectos habitacionais da cidade. Tem a ver com a ideia de serviços públicos, porque envolve construção, por exemplo, de moradias, envolve desenvolvimento urbano, enfim. Então as empresas públicas, sim, elas podem desenvolver atividades econômicas, assim como as sociedades de economia mista, que não podem são as autarquias e as fundações públicas. Então, quando fala assim, ó, que não pode explorar atividade econômica, também é um outro item que torna a questão 26 como uma questão errada. Vamos nessa, galera. Próxima questão, questão de número 27. Considere que o estado do Amazonas tenha decidido criar, por lei específica, uma autarquia, atribuindo a ela o serviço público de transporte intermunicipal. Tudo bem? Porque neste caso existe uma autarquia que integra uma administração indireta e que está desenvolvendo uma atividade de natureza pública. É um serviço público. A situação narrada constitui exemplo de, veja só, é claramente um cenário em que sai da administração pública direta. Por que direta? Porque a gente está falando do estado do Amazonas e vai para a administração pública indireta. Neste caso, existe mais de uma entidade envolvida. Existe, de um lado, o estado do Amazonas, que é uma pessoa jurídica, e existe, do outro lado, uma autarquia que está ligada a esse estado do Amazonas, que a gente vai chamar aqui de uma autarquia estadual. Ora, como existe a relação entre eles, automaticamente a linha de raciocínio aqui envolve duas pessoas jurídicas. Então, essa divisão é uma distribuição ou divisão externa de tarefas. Quando eu falo externa, é tomando por base o referencial pessoa jurídica. Uma autarquia, ela não está dentro do Estado. Então, automaticamente, ela faz parte da administração estadual, macro, mas ela não faz parte da administração direta do Estado. Então, automaticamente, nós estamos diante do fenômeno de uma descentralização. Justamente por não estar dentro, inserido na administração direta. Beleza? Ou seja, sai da direta para a indireta. Então, é descentralização. Essa descentralização nós chamamos de descentralização administrativa. Descentralização administrativa. Tá certo? Vamos lá. Então, olha a questão. Delegação política não, descentralização política não. Descentralização política é para formar os demais entes federativos. Toda atenção. Desconcentração não, porque seria uma divisão interna de tarefas. Descentralização administrativa, como a gente acabou de falar, com transferência da titularidade do serviço ao novo ente, dotado de alta administração, sim, porque é uma administração pública própria, tá certo? É uma administração pública que não está inserida na administração direta. Descentralização por colaboração acontece para a iniciativa privada. Então, neste caso, é se nós tivéssemos um concessionário ou um permissionário de serviços públicos, tá certo? Então, a questão 27, a resposta é a letra D. Questão de número 28. As entidades integrantes da administração pública possuem diferentes características e contornos jurídicos.
muitos atrelados à própria finalidade por elas desempenhada e ao objeto cometido a cada uma. Nesse sentido, veja a questão 28, as fundações possuem necessariamente personalidade jurídica de direito público. Errado, porque elas podem ser de direito público, quando são criadas por lei, e aí são fundações autárquicas, como elas podem ser autorizadas por lei. Quando são autorizadas por lei, serão fundações públicas, só que de direito privado, tá certo? Não se submetendo às regras do Código Civil. Em verdade, a linha de raciocínio é a do direito administrativo. As que se submetem ao Código Civil são as fundações privadas, tá certo? Não são as fundações públicas de direito público ou de direito privado, tá bom? B. As autarquias podem ser constituídas com personalidade de direito público certo ou privado errado, porque as autarquias elas são criadas por lei. Se as autarquias são criadas por lei, personalidade jurídica necessariamente de direito público, a depender da atividade desempenhada. Não. A atividade ela não define a personalidade. A atividade define o regime jurídico. Só que no caso da autarquia, a autarquia desenvolve atividades, por exemplo, de regulação, ou desenvolve atividades ligadas a serviços públicos. Por isso que o Decreto-Lei 200 de 67, ele é muito claro ao afirmar que as autarquias desenvolvem atividades tipicamente estatais, porque são atividades de natureza pública, tá certo? Vamos lá. Então, errado também a letra B. Vamos para a letra C. Olha só. Sociedades de economia mista, mesmo quando atuam em regime de competição no mercado, ou seja, quando exploram a atividade econômica, integram a administração indireta. Perfeito. Ou seja, não é porque passou a desenvolver uma atividade de natureza privada que está fora do poder público, porque é possível que o poder público, ou seja, que o Estado intervenha no domínio econômico de forma direta, através de empresas públicas e de sociedades de economia mista. É lógico que continuarão a integrar o Estado. Então, 28, letra C. Mas vamos ainda assim analisar as demais alternativas. Empresas públicas se submetem integralmente ao regime jurídico de direito público. Quando a gente fala em regime jurídico, automaticamente na sua cabeça deve estar a atividade fim que é desempenhada. A atividade fim é o fator primordial a definir o regime jurídico. Tá certo? Então, se submete integralmente ao regime de direito público, seja na atividade meio ou na atividade fim. Na atividade meio está certo. O erro está na atividade fim, porque a atividade fim pode ser a exploração de uma atividade econômica, no caso das empresas públicas. E a letra E, as organizações sociais que se encaixam como entidades paraestatais, ou seja, não fazem parte da administração pública. Quando vinculadas ao poder público, mediante celebração do contrato de gestão, a primeira pergunta, o que é uma organização social? Em verdade, é uma entidade que não tem fins lucrativos, que pertence à iniciativa privada e que desenvolve serviços de natureza social. Quando a gente fala em organização social, é uma qualificação que é atribuída pelo poder público a partir da celebração de um contrato de gestão. Então, isso está certo. Agora, qual é o erro? Olha o que tem aqui escrito. Passam a integrar a administração pública indireta. Este fator, este ponto, ele está equivocado, porque é uma entidade paraestatal, portanto, ela caminha ao lado do Estado, ela não está inserida no Estado. Portanto, a questão 28, a resposta é a letra C. Beleza? Vamos nessa, 29. O Estado do Mato Grosso deseja instituir uma fundação. Neste caso, a Constituição Federal, e aí a gente pode afirmar que nós estamos falando do artigo 37, inciso 19 da Constituição, exige que a autorização de sua instituição e a definição das áreas de atuação, respectivamente, devem ser estabelecidas mediante, não confundir. Quando nós falamos das fundações públicas, as fundações públicas, nos termos do artigo 37, inciso 19, elas são autorizadas por lei. Quando eu falo em lei, esta lei é uma lei específica
E esta lei é uma lei ordinária, específica e ordinária. Agora, quando a gente pensa nas áreas de atuação de uma fundação, você não vai poder esquecer, as áreas de atuação de uma fundação, elas serão definidas em lei complementar. Elas serão definidas em lei complementar. Não esquecer deste aspecto. Então vamos voltar. Então, o que é que ele quer? Vamos marcar. Exige, vamos lá, marca texto. Olha só, exige que a autorização de sua instituição. A autorização de sua instituição não é lei complementar, é lei específica. É lei específica, não é lei complementar, é lei específica. Então ficamos com A, C ou E. Voltamos ao marca-texto. Olha só, olha o que nós temos aqui. E a definição das áreas de atuação. A definição das áreas de atuação, elas são definidas em lei complementar e não em lei específica ou em lei delegada. Então, a questão de número 29, a resposta é a letra A. Beleza, galera? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Questão de número 30, mais uma questão da Fundação Carlos Chagas. O governo do Estado pretende instituir uma entidade dedicada a prestar serviços relacionados ao turismo no Estado e encaminha à Assembleia Legislativa o respectivo projeto de lei autorizativa. Veja só, o governo do Estado pretende instituir uma entidade dedicada a prestar serviços relacionados ao turismo e encaminha à Assembleia o respectivo projeto de lei autorizativa. Sabe-se que a entidade terá capital social dividido em cotas. Quando a gente fala que o capital é dividido em cotas, nós estamos diante de uma sociedade limitada, tá certo? Sociedade limitada. Se é lei autorizativa, já não é autarquia, ou é fundação, ou é empresa pública, ou é sociedade de economia mista. Quando ele fala que tem capital social, consequentemente que a linha é uma exploração de uma atividade que pode ter uma linha econômica, que é a exploração do turismo, automaticamente a gente vai levar ou para uma empresa pública, ou a gente vai levar para uma sociedade de economia mista. Ou para uma empresa pública, ou para uma sociedade de economia mista. Qual é a linha de raciocínio que você precisará ter? Se ligue, se ligue, se ligue. Veja só, não estará enquadrado como sociedade de economia mista, porque você vai lembrar que sociedade de economia mista começa com S e termina com A. Sociedade de economia mista obrigatoriamente é SA, é sociedade anônima, ou seja, uma sociedade por ações, tá certo? Então, automaticamente, veja que logo a letra A tem sociedade de economia mista. Não é autarquia, porque não tem lei autorizativa. A associação pública é um tipo de autarquia, está ligada a consórcios públicos. Não é fundação de direito privado por causa da atividade a ser desenvolvida. Então, e a linha ainda da composição de capital social. Então, a questão de número 30, a resposta é a letra E. Beleza, galera? É isso aí, concluímos mais uma grande etapa relacionada às nossas questões. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!